Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 11 de dezembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paine falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, olha que cenário lindo que está atrás de mim. Fiquem comigo até o final dessa edição e vocês descobrirão que esse é o Natal dos Vinhedos. Último final de semana. Fica comigo aí, no final te conto. Vamos iniciar aí com aquela pancada na cabeça, vamos falar de política. Já estamos no dia 11 do último mês de 2025. Lembrando que o ano que vem será um ano eleitoral e as artimanhas dos postulantes voltarão a ser implementadas. Talvez mais Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Energia. São benefícios do governo que não param mais. Isso vai dar bastante voto, né? Ninguém para ensinar esse pessoal a gerar riquezas, a pescar. Esses benefícios somados são distribuídos para metade da população brasileira. Você não sabia? O governo banca metade da população brasileira com seus benefícios. Daí, se formos somar aposentados, pensionistas, que são em torno de 11 milhões aqui no Brasil, mais a população carcerária, os desempregados. Então, se formos botar tudo no lápis, né? Os freelancers também que não tem carteira assinada, sobra aí pouco mais de 50 milhões de pessoas. Somos 220 mil, um pouco mais, 220 milhões de pessoas aqui no Brasil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e apenas 50 milhões desses são os brasileiros que geram riqueza, que trabalham, que pagam impostos, que têm que sustentar aqueles que o governo beneficia. Não tô falando que é errado. Tô falando que os programas aí do governo deveriam ser um pouco diferentes. Em vez de diminuir, o pessoal que ganha benefício está sempre aumentando. Você nota isso, que o governo comemora quando aumenta o Bolsa Família, quando aumenta o Auxílio Gás? Uma hora a máquina pública vai parar, vai colapsar. Quando você só tira o leite da vaca sem dar comida a ela, cada vez mais ela vai ficar desnutrida. Um dia ela vai morrer se você só tira leite e não dá comida para ela. Isso é certo, é o que vai acontecer com o governo. Mesmo que aprove, essa coisa eu até achei legal, sabe? Mesmo que aprove essa diminuição de valores para se ter uma carteira de motorista, eu também achei meio precário aí você pagar 5 mil reais para tirar uma carteira de motorista aí. Baixou para 800 pila. Sabemos que é uma ação eleitoreira. Claro que é, porque ele podia ter feito antes isso. E ele não fez para deixar, Lula, não fez para deixar perto da eleição. Com essa ação, o governo vai arrecadar muitos votos, ou você acha que não? Por isso que algumas edições atrás eu falei que quem recebesse benefícios do governo não poderia votar. Seria mais justo, porque quem paga os impostos é o pessoal que trabalha, que não ganha do governo algum tipo de auxílio. Outra notícia da política que toma os jornais de hoje é que a Câmara está contrariando o STF. Não dá para contrariar os caras, né? E a Câmara está contrariando. Nega caçar a deputada Carla Zambelli. Ela foi condenada pela Suprema Corte
ou por Alexandre de Moraes, por 10 anos de prisão por ter pedido ou pagado a um hacker que invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Que coisa! E também é uma questão complicada de se explicar, né? Pois se um hacker consegue invadir o Sistema Nacional de Justiça do STF, expedir um mandato de prisão ao ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, será que o sistema é inviolável? Porque, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ninguém no mundo consegue invadir o sistema das urnas eletrônicas. Por que não bota esse sistema, então, para funcionar no STF? Fica aí uma questão bem complicada de se entender. Por que esse mesmo ministro da Suprema Corte não quer adaptar um sistema de impressão de voto nas urnas eletrônicas? Pois nós não precisamos votar como lá nos Estados Unidos. Eles votam lá na base do papel. Poderíamos adaptar dentro da urna eletrônica um sistema que cada eleitor, quando votasse, fosse impresso o seu voto e caísse dentro de um compartimento, de um comprovante de papel, para, se nós duvidarmos do resultado, ele fosse recontado. Teve um país, agora não me recordo, aqui na América, que deu uma diferença de 500 votos para presidente, 400 votos para presidente. Então aí precisa de uma recontagem, né? Será que foi isso? Bom, aí precisa de uma recontagem. E aqui no Brasil, só imprimem aquele papelzinho no final, dizendo que teve tantos votos para um, tantos votos para outro. Eu peguei aqui em Bento, e até mostrei nos jornais de algumas urnas. Bom, para ver como as coisas andam bem complicadas, né? Não deixar uma grande parte da população com a pulga atrás da orelha, é só botar isso, né? Nem vamos querer voltar atrás e fazer no papel. Tipo os Estados Unidos, que é a melhor nação do mundo para se viver, né? Todo mundo fala, todo mundo quer sair daqui, ir lá pra Disney, ir trabalhar nos Estados Unidos, né? Lá tem umas regras bem capciosas. Você não pode fumar na rua, depende do lugar da rua. Não pode beber bebida alcoólica na rua. Mas todo mundo quer ir lá. Não tem leis de trabalho nos Estados Unidos, você sabia? Não tem. E todo mundo quer ir trabalhar lá. Por quê? E aqui no Brasil, a gente tem urna eletrônica, estamos mais avançados que o país mais avançado de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, está. Bom, o STF não quer deixar aí a situação menos transparente possível, né? Mais transparente possível. Eles não querem deixar a situação mais transparente possível. Uma boa pergunta para ativar o nosso pensamento nesse final de semana. Outra situação política na votação da cassação da deputada Carla Zambelli. Foram 227 votos, 227, né, favoráveis para que ela perca o mandato, e ela precisava de 257, faltou uns 30 votos aí para que a ação se concretizasse, e não se concretizou. Também falando aí do STF, né, o ministro Gilmar Mendes, que queria passar por cima da Constituição, né? Ele fez uma lei aí para blindar ainda mais os ministros do STF. Ele não quer ver nenhum dos parceiros deles na cadeia, né? Ou sendo expulso do STF. Ele teve que recuar agora, né? Ele suspendeu parte de sua decisão. Ele que tinha restringido apenas a Procuradoria-Geral da República para apresentar queixas para impeachment ministros do Supremo.
Hoje, se você achar que um dos ministros do Supremo está fazendo alguma coisa errada, uma pessoa comum que nem você, que nem eu, pode entrar aí Podia entrar com uma ação e abrir uma investigação aí para um suposto impeachment. Mas agora não dá mais, né? O Gilmar Mendes deu aquela chinelada aí nessa lei, né? Bom, quem pode acatar aí as denúncias aí agora é a Procuradoria-Geral da República, e quem julgaria seriam eles mesmos, né? O STF. Olha só que falta de vergonha dessa gurizada. É claro que um ministro nunca iria botar em andamento um pedido contra ele mesmo, ou contra um amigo, um parceiro de tribunal. Vamos ver o que vai acontecer com essa história. Acho que tem muito pano pra manga aí, muita coisa vai acontecer. Outra notícia é que hoje o Senado aprovou a PL antifacção. O relatório foi feito aí pelo deputado Alessandro Vieira do Sergipe, do MDB, e alterou os termos fundamentais dessa lei, né? E por isso a PL volta para a Câmara para ser novamente apreciada pelos deputados, e depois vai ser votada pelos deputados, depois volta aí aos senadores. E sei lá, vamos falar do salário mínimo? Não sei. Vamos falar só, dar uma palhinha, né? Porque o salário mínimo aumentou aí uma barbaridade, como fala aqui no Rio Grande do Sul, R$103 mensais. Meu povo, agora vai dar para comprar 1 quilo de picanha, dependendo da região, né? Dependendo da região, aí pô, eu já vi quilo de picanha aí a 120 pila, né? Aí não dá 1 quilo de picanha. Mas eu acho que nós teríamos que ter uma edição inteira para nós falarmos desse aumento que o Lula deu para o salário mínimo. Tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de esportes aí e depois a gente volta. Pessoal, a galera tá de férias, né? Mas não nós. Os destaques do futebol gaúcho de hoje incluem que o Internacional vai ter uma quinta-feira hoje, quinta-feira bem corrida, pois Alessandro Barcelos, o presidente do Colorado, na realidade ele está no Rio de Janeiro, está tentando convencer aí Abel Braga a se firmar no Colorado. Ele já está falando aí com o ex-técnico nesse momento para que eles entrem no acordo, né, sobre o cargo de Abel. O que Abel vai fazer no Internacional? Pois ele disse aí que técnico ele não queria mais. A remontagem da equipe que vai encarar 2026 tudo depende do Abel também entrar aí e ver aí algumas coisas, né? Alessandro está atrás de um vice-presidente. O vice-presidente de futebol é o homem que fará as contratações. Mas até não ter ele, eu acho que tem que se puxar, né, Abel? Em relação à renovação aí, o lateral Aguirre renovou até 2028. Enquanto Bernabé recebeu sondagem do River Plate. Essa é a parte colorada do nosso noticiário de hoje. Vamos falar do Grêmio, né? Martin Braithwaite está em recuperação, isso todo mundo sabe. Mas, como diz, né, ele quer entrar em campo em 2026, com o tendão de Aquiles em pleno funcionamento. O nórdico tá louquinho para voltar a jogar bola. Até a sua esposa já comprou uma loja num shopping ali em Porto Alegre City. Acho que vai ficar muito tempo aí no Grêmio. O técnico do Grêmio, então, o técnico Luiz Castro, está bem perto de fechar com o Grêmio. Falta ainda alguns detalhes aí, vamos ver. É que no futebol, você sabe, né? Às vezes a gente fala aqui,
Quando eu termino de falar, o cara recebe uma proposta lá do Al Hilal e diz, não, nunca mais Grêmio, né? Bom, o jovem Alisson está de malas prontas para ir ao Aston Villa. Acho que foi, né? Alisson, acho que foi. Depois fica velho e volta para o Grêmio de novo. E o Kiki Oliveira está sendo emprestado ao Nacional do Uruguai. São as novidades que estão sendo feitas aí durante as férias dos jogadores. Pessoal, na segunda-feira a gente volta com mais informações do Jornal Últimas Notícias sobre esportes. Porque quando a gente fala de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias, a gente tem que ter em mente sempre a Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, falando em esportes, o legal é Natal Fitness. Tem que dar algum presente para aquela pessoa especial para você? Vá até a Natal Fitness e lá você vai achar aquele presente de Natal especial para aquela pessoa que você gosta. Voltando às nossas pautas aqui, ontem até mencionamos sobre alguns rompimentos de tubulação que poderiam acontecer em relação à volta da pressão nos canos. Já temos uma vasta experiência nisso. E quando a força da água é restabelecida, podem sim ocorrer esses rompimentos. E com a tubulação velha e inadequada que nós temos aqui na capital do vinho, em alguns locais, né? As coisas podem piorar um pouquinho. Porém, eu falei inadequada, pois quando a tubulação foi posta aqui em Bento, faz tempo, né? Aquela tubulação que vem do barracão, que foi implantada, nós tínhamos menos da metade da população que temos hoje no município. A vida no município foi aumentando e as medidas necessárias para se chegar à água potável nas residências foram sendo colocadas de lado. E é por isso que muitas vezes temos muita falta d'água nos bairros, o pessoal fica indignado. De acordo com o IBGE 2022, nós tínhamos 123.151 pessoas morando aqui no município, na capital do vinho. Então a população aumenta e as medidas a serem tomadas aí em relação à água, aquela água que nós tomamos, não foram suficientes. As medidas que a galera fez aí não foi suficiente. E pior, isso sempre acontece, né? Falta d'água no reservatório do barracão, não consegue empurrar para cima até a Planalto, aqui no reservatório da Corsã. E esses problemas de água, quando é religado, a força é demais, né? Ela imprime os canos e os adutores, sempre há uma manutenção para se fazer. E por isso, por essa questão aí, deve se resolver com o tempo, né? Não é de uma hora para outra que se resolve essa questão. E a empresa tem até 2023 para se adequar ao marco legal do abastecimento. E por esse motivo aí que foram... a Corsã foi vendida para a Ágia. Então hoje, quinta-feira, as equipes da Corsã estão se mobilizando para fazer um conserto em uma tubulação de grande porte. Eu até tenho aqui as imagens, dá uma olhada. Olha quanta água. Veja a adutora quebrando, rompendo aí durante a manhã de hoje no bairro Fenavinho.
E até a conclusão desse reparo, aí, as moradias de todos os bairros do município ficarão sem água. Depois do conserto, até as coisas se restabelecerem, também vai dar alguma complicação. Vai demorar um tempinho, pois a instabilidade novamente poderá ocorrer. Após o término dos serviços, que está previstos para ocorrer hoje à tarde, a distribuição deve ser restabelecida, mas gradualmente. À medida que os reservatórios recuperarem os seus níveis adequados de armazenamento, como foi informado aí, vai ficar melhor. Os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da Corsan, tipo o WhatsApp, né, o 519-9704-6644. Ou também aquela ligação gratuita, o 0800 646 6444. Tá, pessoal? Então, se hoje não tiver água, então é isso que está acontecendo. A galera aí está fazendo uma manutenção. Deixa eu botar aqui, ó, o comercial da Harmony, porque agora a gente vai para o bloco comercial Harmony Sonorizações. E daqui a pouco eu volto com mais informações da capital do vinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, o som na medida do seu bom gosto é com Harmony Sonorizações e também Natal Fitness tem dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar uma coisa que não tem a ver só com a capital do vinho, mas com todo o país. Pois o IPVA, né? O IPVA é o dilema que chega sempre no final do ano. Chega no final do ano, tem um monte de coisa para fazer e dentre as obrigações tem o IPVA, coisa que não dá para deixar de pagar. O pagamento aqui no estado se inicia na próxima terça-feira, dia 16, conforme anunciado ontem pela Secretaria da Fazenda. O pagamento visa a se antecipar aí. Se você antecipar, prevê descontos, além da possibilidade do parcelamento em até 6 vezes. Tá com grana? Paga à vista, ganha um baita desconto. Não tem grana? Distribui essas em 6 parcelinhas aí. Os contribuintes que quitarem o tributo até o dia 30 de dezembro, hoje é dia 11 até o dia 30, aí tem bastante tempo, poderão obter um desconto de 3% e evitar a variação da UPF, que está estimada em 4,43%. Aí, ó, tudo vai dar, 7,5%, uma redução de 7,5% para os proprietários que se enquadrarem, né? E quem for bom motorista e bom cidadão, pode chegar a uma economia de 25%. 25% é uma grande economia, pessoal. Se é R$1.000 o IPVA, pô, é 250 pila menos. Dá para comprar o presentinho para aquela pessoa lá na Natal Fitness, né? Bom, aproximadamente 900 mil veículos aqui do Rio Grande do Sul poderão usufruir do desconto máximo. A expectativa de arrecadação com o IPVA é de 6,2 bilhões de reais brutos, sendo que 50% desse valor é destinado ao Estado, vai lá para o Eduardo Leite, e 50% é para o município, onde os carros estão licenciados. Vem aqui para o Diogo. O período de pagamento antecipado pode gerar cerca de 2 bilhões em arrecadação. Segundo estimativas da Receita Federal, o parcelamento do IPVA poderá ocorrer em 6 vezes, como eu falei antes. Permitido aí que os contribuintes planejem melhor o pagamento das parcelas, que deve iniciar, olha aí, ó, deve iniciar no dia 30 de janeiro. Não pensa que você vai chegar em fevereiro e vai dizer, eu quero financiar.
meu IPVA. Não dá. Tem que financiar agora, galera. E fazer o pagamento até dia 30 de janeiro. Bom, as que vencerem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1% respectivamente. Gostou? É isso aí. Vamos se antecipar, se a galera tem grana aí, vamos se puxar aí, ganhar uns pilinhas aí. Já pensou 250 pila menos a cada R$1.000 de PVA que você paga? Dá para incrementar a cesta de Natal. Falando em Natal, olha aí, vou sair da frente, a imagem de fundo se refere ao Natal nos Vinhedos. Pessoal, lembra que eu falei que ele ia iniciar? Estou falando que esse será o último final de semana do Natal dos Vinhedos em 2026. Nessa quarta edição, aí, o evento reuniu aí mais de 15 mil pessoas, consolidando como um dos maiores atrativos culturais turísticos do Vale dos Vinhedos nessa temporada. Tá vendo aí que legal? Em meio aos Parreirais. Ele é realizado no quilômetro 21 da 444, bem em frente aí à Vinícola Miolo. Bom, o espetáculo ao ar livre de hoje, desse final de semana, volta a transformar o coração do Vale dos Vinhedos em um palco iluminado, combinando shows musicais, espetáculos artísticos, atrações circenses, intervenções teatrais e sempre a aguardada chegada do Papai Noel. A programação dessa sexta e sábado reúne muita coisa legal. Espero que vocês gostem, tá? Muito legal. Hoje estamos encerrando o Jornal Últimas Notícias, mas não teremos edição amanhã. Voltaremos na segunda-feira, tá, pessoal? Um grande abraço e até lá!